Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim com um relato de um pai para contar aqui para vocês no nosso canal Relatos do Positivo ao Parto, trazendo sempre muita alegria e compartilhando experiências e vivenciando verdadeiros milagres. Meu nome é Dantiele, mas pode me chamar de Dan. E antes de mais nada, quero que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho de notificações para receber sempre os novos vídeos quando eles forem postados. Vamos lá? O relato se inicia assim. Isso mesmo, você está indo muito bem, isso. Passados 10 meses, lembro-me como se fosse hoje da médica dizendo essas palavras, bem ali, ao nosso lado, na sala de parto. E ali, ao ouvir ela motivando minha esposa, eu sabia que o nosso bebê estava chegando. Porém, eu só fui ouvir ela dizendo aquelas palavras apenas 21 horas depois que o nosso filho bateu pela primeira vez na porta da vida, querendo entrar. Depois de exatas 39 semanas de gravidez, passava pouco mais de 3 horas da madrugada. Na noite anterior ao parto, de sexta-feira para sábado, quando minha esposa acordou e também me acordou dizendo que estava com uma dor estranha nas costas. Como no dia anterior ela e o bebê haviam nadado 1.200 metros, pensamos que era uma dor muscular decorrente da atividade física. Mas mal sabíamos que, provavelmente cansada de nadar apenas na barriguinha da mamãe, já querendo nadar por conta própria. Tá vendo, gente? Eu não tenho problema fazer exercício físico na gravidez, ó, 39 semanas e aí, ó, nadando, olha que maravilha, né? O fato é que esse incômodo nas costas não foi embora, e depois de algumas tentativas frustrantes de voltar a dormir, acordamos de vez às 5 da matina e sabíamos exatamente o que estava acontecendo. No início da manhã, ligamos para nossa doula, que por acaso tinha um curso naquele mesmo final de semana. Mas ele, o bebê, não quis saber de cumprir o acordo com ela. Nossa doula havia pedido para ele chegar em qualquer dia, menos nesse, em que ela daria o curso. Eles são assim, viu, gente? A dona ela também foi desse jeito, né? O pai dela tinha um compromisso na empresa. Olha, tô qualquer dia menos esse. Foi exatamente nesse dia que ela resolveu vir. Então, eles são desse jeito aí, viu? Mas essa doula, porreta do jeito que é, já tinha um backup e pediu para uma outra doula amiga dela nos acompanhar. Enquanto eu ligava para ela e para a nossa obstetriz, né, para a enfermeira obstétrica, minha esposa partiu para o chuveiro para tentar amenizar aquele incômodo e já praticar o que aprendera no curso de hipnoparto, ou Hypnobirthing, se eu acho que é assim que pronuncia. É uma técnica de exercícios mentais, né? Respirações, meditações que ajudam no trabalho de parto ativo, ali ajuda no controle da dor, né? Ajuda no controle ali da ansiedade. Então é bem interessante, né? São técnicas assim para aliviar mesmo, para conduzir a mente ali da parturiente, né? Daquela mulher que está em parto ativo, conduzir a mente para um outro caminho que não seja assim, achar que aquela dor é um sofrimento, né? Próxima hora do almoço, chegaram todas as profissionais que nos acompanhariam nessa trajetória inicial. Assim, nosso apartamento ficou mais movimentado que o usual, cada uma em sua função. Minha esposa foi examinada e tinha somente um dedo de dilatação. Pensei, xiii, o dia vai ser longo. E minha esposa, já um pouco cansada das primeiras contrações e já querendo descer do brinquedo, pensou, só 1 centímetro? Jesus! Volta já pro brinquedo que a festa tá só começando. Você viu a importância de conhecer as fases do trabalho de parto e não ir para a maternidade tão cedo? Porque se você vai para a maternidade muito cedo e você não tem uma equipe que também quer o parto normal tanto quanto você, aliás, você tem que querer o seu parto acima de qualquer outra pessoa, mas se você não esteja uma equipe, se você não tem uma equipe que esteja, né, de acordo, afinada com você, você chega lá, eles vão fazer o exame, vão falar que você tem só 1 centímetro, você não dilata, você não consegue ter o parto normal.
E o parto normal, o parto natural é algo que demanda um tempo, que precisa desse tempo. É o tempo do bebê para o encaixe, é o tempo do bebê para a descida, é o tempo do bebê para o nascimento. Então é o tempo dele, né? Não é o tempo do médico, o tempo da enfermeira, nem mesmo o tempo da mãe, né? Então demanda sim paciência e tempo. Por isso que é importante se preparar e, se puder, ter o acompanhamento do profissional em casa seria bastante interessante, né? Começando mesmo, vieram as contrações e mais contrações, a bola de pilates, as mãos e palavras carinhosas da doula, os cliques da fotógrafa e um aplicativo de celular sensacional para contar as contrações. Enquanto eu ajudava a doula na contagem, observava minha esposa ali, na bola, gemendo algumas vezes de dor e respirando. Eu contei as minhas contrações gravando o áudio. Então, eu abria, né, o áudio do WhatsApp, né, e ficava ali enquanto a contração estivesse acontecendo, aí ela passava, eu enviava. Assim, eu conseguia contabilizar certinho a duração e o espaço entre elas também. Dá certo, viu? Nesse momento, apesar de toda a preparação e estudos do parto natural que tivemos, eu olhava para a pessoa que eu amo trabalhando para a chegada do nosso filho e vinha um mix de sentimentos, admiração e orgulho. Uma vez que estava acontecendo, era exatamente o que havíamos planejado, com nossa equipe por perto, sem correrias para as salas de cirurgia. E 2, proteção. Você quer fazer de tudo para que as contrações terminem logo e abraçá-la para dizer: eu não vou deixar essas contrações machucarem você. E isso é muito louco, porque apesar de tudo que havíamos lido, estudado sobre como seria o processo todo, eu sabia exatamente que as coisas estavam acontecendo da maneira natural. Do fundo do meu coração, eu queria que aquilo terminasse logo. Eu queria trocar de lugar com ela, só para que ela pudesse descansar por algum tempo. Eu queria dizer: pronto, as contrações foram embora, você não vai mais sentir dor. Mas eu sabia que ainda era cedo para dar essa notícia a ela. Porém, entre gemidos e contrações, quando essas estavam bem frequentes, ouço minha esposa dizer: preciso fazer minha unha. Eu: oi? Quê? Eu aqui todo preocupado com essas abençoadas contrações e ela quer fazer as unhas? Pois é, essa é a síntese do primeiro sentimento, sobrepondo o segundo. Nesse instante, eu sabia que não havia sofrimento algum e que ela estava vivenciando algo que foi estudado e planejado há longos meses atrás. Essa dor do parto não é uma dor de sofrimento. É uma dor intensa, sim, mas uma dor que vai trazer para os nossos braços o grande amor da nossa vida. Então, a gente não associa essa dor ao sofrimento. É isso que as mulheres falam: mas eu tenho medo de aguentar a dor. Você não tem que aguentar a dor. Você tem que conhecer o processo, conhecer o funcionamento do seu corpo e passar pelo processo do nascimento do bebê. Não suportar a dor, aguentar a dor. Aguentar a dor seria aguentar o sofrimento, né? Dor do parto não é igual dor de sofrimento, uma dor de um machucado, né? De um acidente. É diferente, é muito diferente. E é bem interessante, né, isso. Quando a gente se prepara, a gente prepara o nosso cérebro e nós fomos planejadas, projetadas pelo Criador para conseguir isso, né? Isso é lindo demais. E o almoço? Já eram quase 3 da tarde, os estômagos faziam barulho e eu sabia que em casa não tinha muita coisa para oferecer. Na verdade, não tinha quase nada. Mas tínhamos uma equipe sensacional, então nossa fotógrafa logo deixou suas lentes de lado e se transformou numa cozinheira alquimista. Eu não sei de onde saíram os ingredientes, mas o fato é que em 20 minutos depois saiu do forno um cuscuz marroquino sensacional que foi a nossa salvação. Pelo menos para mim e para a equipe, já que minha esposa não conseguiu comer nada. De fato, no momento muito agudo da dor, assim, muito intenso da dor, a gente não consegue mesmo comer. Às 18 horas chegou a enfermeira obstétrica e foi feito outro exame em minha esposa. Sabe quantos centímetros de dilatação? Toquem os tambores. 5 centímetros. Para mim, pelo ritmo das contrações, já estava chegando aos 10 fácil, mas não. Nosso filho vinha devagarinho, no tempo dele.
Após o término do exame, a bolsa se rompeu, então foi sugerido que fôssemos para o hospital. Sem pressa, sem correria, as contrações estavam ficando mais intensas e bem mais frequentes, tá vendo? Quando a bolsa estoura, não precisa sair correndo, não é aquele negócio de novela, pô, estoura a bolsa, aquilo molha tudo, escorre água para todos os cômodos. Não, não é assim que acontece. Não precisa correria, não precisa desespero, dá para tomar o banho, pegar as coisas tranquilamente e tranquilamente para a maternidade, viu, gente? Não precisa de desespero, não. Fomos para o hospital no meu carro, eu dirigindo, a minha esposa atrás com a Dola, muito semelhante. Isso foi muito semelhante dirigindo uma estrada de terra cheia de buracos. Imagina agora você, passageiro, dentro de um carro em São Paulo, sentindo contrações fortíssimas. Não me lembro de levar tanto esporro na minha vida em tão pouco tempo. Minha esposa foi me xingando e implorando para eu ir mais devagar em todos os 25 minutos que levamos para chegar ao hospital. E olha que eu estava a 40 por hora, mas não teve jeito, toma-lhe esporro. Ah, gente, nesse momento a gente perde um pouco o filtro, né? Eu até preparei o meu esposo também, que nesse momento eu poderia ser estúpida, grosseira com ele, né? A gente entra num mundo assim paralelo, né, que é a partolândia, quando a mulher tá aí atingindo os seus marcos dos 5 centímetros para lá, entra-se num universo paralelo chamado de partolândia. A gente não raciocina muito bem, a gente não consegue conversar muito bem, o nível da dor é tanto que a gente só se concentra toda a nossa força, toda a nossa energia para aquele momento, para ajudar o nosso corpo e o nosso bebê, né? Mas passa. E como passa? Chegamos ao hospital por volta das 19 horas. O pessoal da recepção ofereceu uma cadeira de rodas para ela e fomos nós 4 para a sala de parto, onde nosso obstetra já nos aguardava. E aí, a tranquilidade e a informalidade da nossa casa foram substituídas por um vai e vem de enfermeiros do hospital, saindo e chegando na sala de parto. Porém, pouco tempo depois, as contrações chegaram no seu auge. A dor que minha esposa sentia era indescritível. Pude ver nos olhos dela que a dor ultrapassou o limite dela. Foi nesse momento em que ela, deitada na cama, me chamou e me disse bem baixinho: acho que vou querer anestesia. Eu sabia que para ela era uma decisão difícil de ser tomada, pois no nosso plano de parto a anestesia não estava incluída no pacote. Mas sabíamos que a dor passou e muito do limite que ela poderia suportar. E eu pensei comigo mesmo, como ela pode ser tão forte? Como pode pedir anestesia somente agora, nos picos das contrações, depois de mais de 9 horas sentindo as ondas? Como não pediu antes? Mas tempos depois ela me confessou que, naquele momento, o processo todo deixou de ser prazeroso e foi só mais naquele momento. Realmente, quando a gente atinge esse processo, esse período chamado de período de transição do parto, é um período onde a gente atinge ali, né, os marcos finais, 8, 9 centímetros de contração, é onde é o período de transição, assim, ó, do trabalho ativo de parto para o expulsivo, que é o de fato quando o bebê vai sair, é o momento mais, assim, nível hard do trabalho de parto mesmo, é onde a maioria das mulheres pede a anestesia. Eu mesmo pedi a anestesia, mas eu tinha orientado meu esposo que eu pediria, mas que ele me ajudaria ali a não tomar anestesia. Não que seja errado tomar, mas a anestesia pode ou não, né, atrasar o processo. Então eu não queria, eu sabia que eu não poderia tomar, eu não gostaria de ter tomado, e ele me ajudou até o fim. E aí a gente foi até o fim sem anestesia, mas a anestesia tá aí, é um direito de todas as mulheres, e quem quiser tomar anestesia deve e pode. A médica então ligou para o anestesista. Enquanto ele estava a caminho, foi sugerido a minha esposa que entrasse na banheira de plástico que levamos para o quarto, para checar a água quente, né, para ela poder entrar dentro e aliviar a dor. Concordamos e eu e minha esposa entramos juntos na banheira. Como ela sempre foi apaixonada por água, pensei que realmente a dor pudesse ser suavizada, mas não aliviou. Os 30 minutos que o anestesista levou para chegar no quarto foram os piores momentos daquele dia em termos de dor. Lembro que, dentro da água, eu falava repetidamente no ouvido dela: a anestesia tá chegando, ele tá vindo, só mais um pouco. E em determinado instante, ela de olhos fechados me respondeu: mas você já disse isso antes? Ela ainda estava bem consciente.
Novamente eu queria trocar de lugar com ela só para que ela pudesse sorrir de novo. E ela olhou para mim e sorriu. Ai, que lindo. O anestesista chegou, aplicou a anestesia na dose perfeita, de modo que a dor fosse embora e ela pudesse andar pelo quarto, falar, se exercitar. Aí, para mim, vendo que ela não sentia mais aquela dor intensa, o clima mudou completamente no quarto do hospital. Minha esposa então começou a andar para um lado para o outro, a se alongar, a falar com a equipe, majoritariamente feminina, sobre os modelos de sapato em liquidação que ela tinha visto numa loja, ouvir piadas a rir, e até ficou felicíssima por poder saborear uma barra de gelo que o anestesista permitiu que ela matasse a sede ali. Ali, gelo e chocolate estavam no mesmo patamar. Às vezes eles estavam pensando, né, numa possível cesariana, né? Não sei, não tenho o que comentar, porque eu comi e bebi o tempo todo do meu trabalho de parto, e isso foi também um direito da mulher, né? Após fazer o último exame, a médica mediu 9 centímetros de dilatação e com aquele sorriso carismático de molequinha que ela tem, falou para mim: nosso tão esperado bebê está chegando, e eu comecei a preparar meu coração para aquele momento. Como o bebê estava numa posição um pouco desfavorável na barriga da mamãe, e por isso mesmo as dores foram tão mais intensas, a médica precisou fazer alguns exercícios na barriga da minha esposa para que ele voltasse para uma posição mais apropriada. Eu não sei, pode ser que o bebê estaria pélvico, né? Estaria sentado na barriga dela, e ela fez uma versão cefálica externa, que é girar o bebê na barriga da mãe ainda, fazendo com que ele fique de cabeça para baixo. Pode ser, ele não explica aqui, né? Depois pediu para que eu sentasse atrás da minha esposa, que já estava sentada num banquinho, para eu abraçá-la. Enquanto ela pedia para ela fazer um pouquinho de força, pois ele já estava chegando. Ali, abraçado com ela, eu fazia força junto com ela. Respirava junto com ela e sentíamos juntos que o nosso filho estava chegando. Gente, esse momento não tem preço. Não tem preço. Foi exatamente isso que eu vivi. Rafa atrás de mim, me dando um impulso, me ajudando na força para nossa menininha chegar. Ela então voltou para a cama para finalmente se preparar para a chegada. Mais ou menos à meia-noite, mais de meia-noite, de sábado para domingo, naquele momento ficou ao lado dela, segurando sua mão. Foi então que a nossa médica começou a falar aquelas palavras inesquecíveis do início desse texto. Isso, você está indo muito bem. Pouco tempo depois, a médica, me perguntou: você quer vir aqui pegar ele? Já imaginou sua médica perguntar isso pra você? Demais, não é? Eu regalei o olho pra ela e me virei para minha esposa, pois eu não queria sair do lado dela, não queria soltar a mão dela. Mas ao ouvir também a pergunta, ela me disse toda feliz e empolgada: vai lá, vai pegar o nosso bebê. Isso também estava no meu plano de parto. Rafael iria esperar a Antonella no expulsivo ali, né, na cara do gol. Só que no momento do alto, do pico da galáxia do parto, eu esqueci disso. Ele estava atrás de mim, ele estava me ajudando, me impulsionando, dando tanta força, que quando a médica falou, ele falou: não, eu vou ficar aqui com você. E eu não tive, assim, consciência, né, raciocínio para falar: não, alguém troca de lugar com ele para ele ir lá. Mas, infelizmente, eu não lembrei na hora, não consegui raciocinar, e ele fez o melhor dos melhores dos papéis, que foi ali, tá? Atrás de mim, dando todo o apoio. Mas deve ser uma grande emoção, né? O pai receber o bebê. Então, aconteceu. Depois de alguns anos desejando ter um filho com a minha esposa, e depois de exatas 39 semanas imaginando como seria o nosso filho e como seria tocar nele pela primeira vez, a médica me deu o privilégio e a honra de ajudá-la a pegar meu filho. Logo após ele deixar a barriga da mamãe. Ele nasceu nos meus braços à 00:36 de um domingo, 13 de maio, Dia das Mães. Olha que coisa mais linda, gente. E foi assim o nosso parto, aconteceu como planejávamos, num parto natural, rodeado de pessoas queridas e competentíssimas, rodeado de muito amor e muita energia boa. Foi assim que escolhemos. E para mim, pai de primeira viagem, a opção pelo parto natural representou uma mudança na concepção sobre o que é o nascimento de uma forma natural. Explico.
Venho de uma família do interior, com cultura da cesárea, a cultura da hora marcada, da cirurgia, de não sentir dor. Para mim, isso era o normal, isso é o natural. E para que eu pudesse mudar minha percepção, foi preciso não só muita leitura sobre o parto, muita leitura e relatos de outros pais, muita conversa com os profissionais para que eu pudesse mudar minha opinião. Hoje, relembrando como foi, imagino o quão difícil foi para ela essa ausência de apoio no início. Mas eu sou muito grato pela sua paciência que precisou ter até que eu aprendesse sobre o parto natural. Infelizmente eu aprendi e compreendi. Aprendi que a cesárea é uma tremenda evolução na medicina e uma extraordinária opção quando necessária. Repito, quando necessária. Exatamente, gente. Cesárea salva vidas. Muitos e muitos bebês e mulheres seriam impedidos de morrer se tivesse cesárea há uns anos atrás, né? Mas é para quando é necessidade. Cesárea não é uma regra, é uma exceção. Admiro todas as mulheres que optam e que fazem a cesariana, mas a cesariana é uma cirurgia de grande porte e que não é necessário para todas as mulheres. Hoje não imagino o nascimento do meu filho de outra maneira. Não imagino prazer maior do que recebê-lo para a vida nos meus braços. Não imagino cena mais fantástica do que ele amamentando no peito, segundos depois que ele nasceu. Agradeço a todos os envolvidos por terem compartilhado comigo essa experiência fantástica e obrigado, muita gratidão à minha esposa, porque sem o seu amor eu nada seria. Gente, olha que relato lindo de viver, que coisa mais linda, olha a importância da gente preparar o nosso companheiro, preparar o nosso acompanhante para esse lindo milagre, para ele estar sempre pronto e preparado, né? Que coisa maravilhosa, adorei, espero que vocês tenham gostado. Envia aqui para mim o seu relato, compartilha, curte, me ajuda a engajar esse canal para a gente continuar trazendo experiências aqui, né? Experiência para gestantes, para outras mulheres que vão ter os seus bebês. Tá bom? Eu, quando estava gestante, o que eu mais queria era ouvir relato de parto. Então, vamos lá, me ajuda a engajar esse canal, a subir, a manter esse canal vivo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!